Quero ler com vocês, na minha meditação aqui em casa, Atos capítulo 9, versículo 26 e 27. Atos capítulo 9, versículo 26 e 27. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar seus discípulos, mas todos temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falava ousadamente no nome de Jesus, e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. 26, 27, 28. Como é bom a gente meditar na palavra de Deus, no nosso devocional. E aqui, nesse texto, eu vejo a defesa de Barnabé em relação a Saulo e vejo o encorajamento de Barnabé para Saulo. Quando Saulo vinha fugindo, diz os versículos anteriores, que ele foi descido por um cesto, ele agora vai estar em Jerusalém. Estando em Jerusalém, pensa Paulo, eu estou em casa, estou no meio dos discípulos, eu fui chamado pelo Senhor, e o capítulo 9 mostra como é que ele se converteu, pediu carta para destruir todo mundo, para matar todo mundo, para prender todo mundo, mas teve um encontro com o Senhor. E nesse encontro Deus se apresenta para ele como Jesus. É só o contexto do capítulo 9. Mas no 26, quando ele chega a Jerusalém, no meio da sua irmandade, no meio dos discípulos, ele achou que também poderia estar sendo bem recebido. E o versículo 26, quando ele chega a Jerusalém, ele procurava juntar seus discípulos, mas o texto diz, mas todos temiam, não crendo que ele era discípulo. O testemunho de Paulo para as pessoas não era que ele era crente. O testemunho nas outras pessoas que ouvia falar que Paulo fazia e acontecia, isso é muito interessante pensar nisso. Uma coisa é falar, a outra coisa é você provar. Eu vou repetir. Uma coisa é você falar, outra coisa é você provar. As pessoas nem viam Paulo, mas escutavam o que ele fazia. E as pessoas não acreditavam que ele era crente. Talvez tenha alguém enfrentando isso agora. Talvez tenha alguém pensando, você sabe que você é crente de verdade. Você conhece a tua comunhão com Deus. Você sabe os pensamentos que Deus tem de você. Jeremias 29, 11. Eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vós, pensamento de paz e não de mal. Mas os outros estão falando mal de você. E quando os discípulos, com medo, temendo que Paulo não era discípulo, diz o versículo 27, então Barnabé, tomando consigo, o trouxe aos apóstolos. Barnabé chega para Paulo, para Saulo e diz, vem aqui comigo. E chegou para os discípulos, para os apóstolos, e disseram, olha aqui, eu vou lhe contar o que aconteceu com esse homem no caminho. Ele encontrou com o Senhor. Agora ele é crente. Agora ele é um homem de Deus. Ele poderia fazer isso ou aquilo antes de ter Jesus, mas agora ele é um homem de Deus. Vamos ouvi-lo, vamos ver o que ele tem para dizer. Então, eu vejo em primeiro lugar a defesa de Barnabé em favor de Paulo. A minha pergunta é, quem é o teu Barnabé que vai te defender? Quem é o teu Barnabé que vai te ajudar? Quem é o teu Barnabé que vai dizer para todo mundo que você não é o que eles estão dizendo que você é? Quem é o teu Barnabé? Porque para acusar, para falar mal, para dizer tantas coisas, é muita gente. Os motivos são variados. Porque não gosta de você, porque tem ciúme, porque quer se vingar de alguma coisa.
porque quer tirar você do caminho. Enfim, os motivos são variáveis. Porém, quem é o Barnabé que vai te defender? Eu só me afasto de uma pessoa quando eu tenho realmente provas concretas contra essa pessoa que não está andando conforme a vontade de Deus. Fora isso, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós temos direito a uma segunda chance. Eu aprendi isso com um pastor quando eu congreguei com ele. Todo mundo tem direito a uma segunda chance. E ser julgado somente pela primeira, isso nunca foi seu amigo. Em segundo lugar, eu vejo o encorajamento de Barnabé a Saulo diante dos apóstolos. Eu fico imaginando Barnabé encorajando Saulo no versículo de número 27 diante dos apóstolos. Olha, esse homem aqui, escute o que ele tem a dizer. Ele teve um encontro com o Senhor. Ele contou como o caminho lhe vira ao Senhor e lhe falaram, como em Damasco falaram ousadamente em nome de Jesus. Ele está encorajando Paulo. Aqui não diz qual é a fala de Paulo, mas Paulo deve ter ouvido o Barnabé dizer isso. Ele recebe encorajamento. E o verso 28 diz que andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Todo aquele peso de matador, todo aquele peso de uma pessoa complicada, todo aquele peso, isso caiu por terra quando ele é encorajado pela fala de Barnabé. Oh, irmãos, tem mais gente para te pisar do que para te encorajar. Tem mais gente para dizer para você, você é falho, você é pecador, mas vai para frente, Deus é contigo, do que pessoas para te acusarem. É mais fácil a pessoa dizer, Deus já tinha me revelado, eu vou me afastar dele, eu vou me afastar dela, porque eu já sabia, Deus já tinha me dado um sonho. É mais fácil pessoas falarem assim, do que chegar e dizer para outros, não, vamos encorajar Saulo. Ô Saulo, tu está encorajado agora. A Bíblia diz que Saulo ficou calado e Barnabé falando e encorajando ele diante dos apóstolos. E os apóstolos naquela época eram os homens das decisões, eram os homens que tomavam as decisões. Ou seja, os apóstolos tomaram a decisão de dar uma oportunidade dentro da palavra de Barnabé. Que coisa gloriosa é termos um Barnabé na nossa vida. Se você ainda não tem um Barnabé na sua vida, passe a ter, porque hoje está muito raro você ter um Barnabé que vai te encorajar e que vai te defender. Pense nisso, que Deus nos esconda nele, para que o mal não nos ache. Deus te abençoe.